Boa tarde ou bom dia a todos. Eu sou o Dr. Paulo Nilo. Não sei exatamente qual horário vai ser transmitido o vídeo. Infelizmente não vou poder estar aí presencialmente. Eu vou fazer uma fala que talvez seja um pouquinho extensa, mas eu tenho certeza que será de interesse de boa parte de quem nos assiste. Porque eu vou tratar de uma maneira bastante profícua temas relacionados ao autismo, né, o transtorno do espectro autista. A ONU estima que no Brasil a gente tenha cerca de 2 milhões de pessoas que se encaixam no espectro. Muitas vezes o diagnóstico não é fácil, porque a pessoa ela tende a ter traços de alguns transtornos de personalidade, ela não tem aquela complementação dos sinais da infância, que é a ecolalia, de ficar repetindo as últimas sílabas da palavra, não tem os movimentos repetitivos, né? Não teve atraso de fala, mas tem uma dificuldade muito grande de socialização, a ponto de ser fóbico mesmo e de lidar de maneira pouco convencional com a pressão da socialização, às vezes se autoagredindo, inclusive. É comum. Então, o subdiagnóstico é muito grande. Faz muita diferença? Olha, faz. Porque quando a pessoa se entende, a pessoa ela entende o mundo em volta dela. Quando a gente não se entende, a gente fica à deriva. Será o que está acontecendo comigo? Então, às vezes, esse diagnóstico é muito importante nesse sentido. Mas o autismo de grau 1, ele é muito próximo de um transtorno de personalidade e até mesmo de uma pessoa fisiologicamente sem patologias psiquiátricas. É muito importante falarmos sobre o autismo. Por quê? Tem muito preconceito. Quando a gente faz o diagnóstico no consultório e fala para os pais, por exemplo, olha, seu filho tem transtorno do espectro autista. Há uma enorme resistência no início. E aí a gente complementa falando assim, mas isso não muda nada. Ele continua sendo a mesma pessoa. Só que agora a gente sabe o diagnóstico. Muitas vezes nem se medica. Não é obrigatória a medicação para o transtorno. Muitas vezes a gente medica a ansiedade, que poderia estar presente em qualquer pessoa, não necessariamente por causa do autismo. Então, assim, as políticas públicas para promover o diagnóstico precoce, elas têm importância. Aristóteles falava, né? Conheça-te a ti mesmo. É muito importante nos conhecermos para sabermos para onde estamos indo. Por exemplo, vou falar uma coisa que talvez a gente passa batido. Quando Shakespeare fala to be or not to be, ser ou não ser, o que ele está querendo dizer? Ele quer dizer, você vai escolher uma vida que você sabe quem você é, que você tem seu direcionamento, e nisso a psicologia ajuda bastante, ou você vai continuar seguindo a manada. Até porque ele fala lá do século XVI, XVII, e nesse período, não sei o século exato, tá? Posso estar enganado. Nesse período, era muito comum que os filhos reproduzissem as mesmas profissões dos pais, então era uma vida sem reflexão. E nos tempos modernos, isso traz angústia tremenda. É o ponto máximo da angústia. Então, saber quem você é orienta para onde você vai. Como passa a frase da Alice, né, para o coelho, Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E para quem sabe para onde vai, a tendência de escolher os melhores caminhos, os melhores profissionais, os melhores tratamentos são uma opção possível, porque quando você não sabe o que você tem, você nem chega a cogitar esse tratamento. O estímulo precoce no autismo grau 2, grau 3, até no 1 também, ajuda muito na socialização, que é o grande ponto da dificuldade do transtorno do espectro autismo. Socialização. Nesse ponto, eu gostaria de falar um pouco sobre o autismo no adulto.
Porque o autismo é uma doença que tá há 10, 20 anos que vem se falando sobre. Tem pessoas que viveram a vida toda com autismo e nunca sequer descobriram que tinham alguma diferença, que elas sabiam que eram diferentes, mas nunca imaginaram que poderia ser, né? Então, é, esse tratamento precoce, esses estímulos precoces, melhoram a sociabilidade. E no adulto, isso é um sinal, é tão pesada a sociabilidade que ele tem que interpretar. Ele vê outras pessoas se relacionando e ele interpreta aquela forma de relacionamento para tentar manter um diálogo, um convívio social. E isso é extenuante, extremamente cansativo. Então, se vocês têm esses sintomas, se essa cópia do comportamento dos outros, ou esse medo, essa fobia social extrema de ter que estar num ambiente com outras pessoas, de ter que participar, suspeite de autismo. Procure um profissional para poder pensar em um diagnóstico. É, o autismo tem 3 níveis. O nível 3 é o mais grave, o nível 1 o menos sintomático e o nível 2 está no meio termo. É, Muitas vezes o diagnóstico do nível 1 é muito difícil, o nível 3 tem um diagnóstico muito fácil, porque tem todos aqueles sintomas da infância, então ele é logo feito nos primeiros 3, 4 anos de vida. E o nível 2, às vezes ele demora, às vezes é mais rápido, depende muito da atenção dos pais e de como se manifesta nele. Quanto mais pessoas entenderem sobre autismo, menos barreiras vão ter. Porque, é, por exemplo, quando eu falei que a gente dá o diagnóstico e os pais ficam assustados, tristes, olha o preconceito envolvido, né? O filho continua sendo exatamente como ele era. Não mudou nada. O que mudou foi que agora ele tem um diagnóstico e tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, ela fala: me deu o nome e me alienou de mim. Ou seja, a partir do momento que você classifica a pessoa como autista, para os pais é como se ela se tornasse uma outra pessoa, que não tem mais capacidade de mudança. E isso é uma informação, uma percepção totalmente incorreta. É, muitos sintomas. Na infância, tem 3 sintomas que tem que se ficar atento: atraso na fala, comportamentos estereotipados, movimentos repetitivos ou ritualísticos, seja de postura ou de fala. Ou seja, a ecolalia, que eu tinha falado anteriormente, que é repetir a última sílaba, e os movimentos repetitivos, muitas vezes, nem a pessoa percebe, mas quem está olhando fala assim: não, ele faz determinado movimento, andar na ponta dos pés, ficar mexendo os braços de uma determinada forma. Atenção, pode ser um sintoma. Ahn, uma outra característica do autismo é muito típico os interesses específicos. Animais, répteis, dinossauros, criança que conhece tudo sobre isso, que se aprofunda demais. Atenção, porque essa profundidade de interesse é muito característica no autismo. O que leva até a questão das altas habilidades. Eles normalmente são. Quando você tem uma alta habilidade junto do autismo, né? Que antigamente se chamava de síndrome de Asperger, mas hoje foi colocado como autismo mesmo, até como uma forma de quebrar preconceito, né? Porque você diferenciar a síndrome de Asperger do autismo é como se fosse bom ter síndrome de Asperger e ruim ter autismo. O que não é verdade, porque a dificuldade é a sociabilidade. O autista, ele normalmente não, quase sempre, ele tem uma dificuldade imensa de adaptação. O mundo é hostil para ele. É frio demais, é quente demais, é claro demais, então é cansativo demais. E desde pequeno, essa sensibilidade exagerada ocorre.
Talvez explica-se os modelos teóricos que tem a ver com a poda neural, que alguns neurônios que deveriam ter sido deletados em determinado momento da evolução, né, da criança, não foram. E isso resulta em mais neurônios, talvez por isso as altas habilidades, não sei, só uma opinião, e resulta também em muita sensibilidade, no que não era para ser tão sensível. Então, o barulho incomoda demais, o som incomoda demais. Atenção nesses sintomas também. Olha, para mostrar como esse interesse aprofundado algo tremendo, eu gostaria de dar um exemplo do Daniel Tammet, um britânico que decorou 22.514 casas do número pi, ou 3,14, né? Só que ele é infinito, o número. Então, ele decorou 22.514. Para a gente ter noção do grau de profundidade que o autismo, em alguns casos, nas altas habilidades, principalmente, tem nos interesses deles. E isso, assim, eu acho, opinião pessoal também, que é uma coisa que faz o mundo andar, porque são pessoas extremamente aprofundadas em determinadas áreas específicas, que avançaram muito provavelmente porque eram autistas naquelas áreas. Talvez se não tivesse o autismo, essas áreas não tivessem sido tão desenvoltas. Então, eu chamo a atenção para isso. Não sou uma pessoa religiosa, mas não é possível excluirmos que tudo foi criado por um motivo. O autismo está aqui por um motivo. Qual o motivo? O motivo de Deus ou a natureza ou o Criador ter colocado os nossos autistas aqui, né, muitas vezes com altas habilidades, talvez, para nos ajudar a evoluir. É uma crença pessoal que eu tenho, uma maneira de olhar para o autismo, porque eles são realmente profícuos nos interesses deles. Nascer é muito desafiador, é muito estresse para a criança. Então, eu queria fazer até um apelo para os pais, ou para quem conhece gestantes, para demorar a fazer a visita, porque o ambiente já é tão estressante, a criança já está tendo que se adaptar a tanta coisa fora do útero materno, que isso pode muitas vezes causar desconforto acentuado para esse recém-nascido. E é uma visita que pode ser adiada, não precisa ser nesse momento, né? A mãe também já está em profundo desconforto pelas dores, pela novidade da maternidade, mas para uma criança autista, então, é terrivelmente desconfortante. A adaptação fisiológica, né, dessa criança sugere, segundo o conhecimento mais atual, que tende a não levar ao autismo. Então, deixem, se possível, a mãe mais tranquila. Aguardem um pouco para fazer as visitas, tá bom? A mãe é o porto seguro. Era no útero que ele estava, o contato pele a pele ali logo após o parto é importante para devolver a segurança para aquele recém-nascido. Mostrar tranquilidade no mundo hostil. E quanto mais hostil, mais chances de desadaptação. A licença maternidade é muito importante na adaptação da criança, aquele ambiente materno que traz o conforto para a criança tem que ser vivido para evitar o desconforto, porque o desconforto, ao que tudo indica,
é uma das causas do autismo. Quanto mais tranquila a criança estiver, quanto mais adaptada, menos hostil o mundo for, melhor será para o desenvolvimento. É um processo, o de adaptação da criança. A gente tem uma superativação de algumas vias e uma subativação de outras. O que causa exatamente não se sabe. Uma das hipóteses é a questão do estresse. E se a gente pode evitar esse estresse, até porque a mãe não está tão preparada para receber naquele momento, posterguemos essa visita. Além da questão que eu acho que o Asperger, o autismo com autohabilidades, nos leva à evolução, eu acredito também que eles nos levam a evoluir em compaixão, empatia, sensibilidade, coisas pequenas que eles veem com maior cuidado, que às vezes a gente deixaria passar batido, é, nos levam a observar mais o mundo, né? E para a gente ter uma vida plena, a gente não pode deixar de observar o mundo. Quem para de observar o mundo, quem se desinteressa pelo que está em volta, sofre um sério risco de perder o interesse pela vida. Então a gente tem que ficar atento. O autismo, o autista ele é muito atento à temperatura, ao calor, ao frio, à luz, ao barulho, e ele nos leva a formas, é, estética, cores. E conviver com as crianças ou os adultos é muito interessante, porque eles nos levam a perceber essas coisas pequenas que às vezes a nossa estética, ou o nosso corre-corre do dia a dia, o nosso desinteresse também não nos levaria a perceber. Eu acredito que precisa muito de políticas públicas para melhorar o diagnóstico e oferecer mais terapias para as pessoas dentro do espectro, é, ampliar, o SUS precisa ampliar a especialidade de psiquiatria. Vivemos hoje um momento em que o sistema, eu considero, está completamente falido, o sistema público. Desde o melhor estado ao pior, Paraná, que eu visitei e realmente tive uma experiência muito boa na saúde, mas na saúde psiquiátrica péssimo, poucos profissionais, se quando tem negativas de tratamento, então assim, o SUS precisa dar mais atenção para a questão do autismo, para questões psiquiátricas. Outra questão que precisa ser melhor manejada: autismo nas escolas. Os professores não estão adaptados, o que acaba evoluindo em grande quantidade de atestados, porque o estresse de lidar com crianças autistas, para quem não está preparado para aquilo, para quem não tem uma formação adequada para aquilo, deixa a pessoa bastante abalada, mesmo, gritos, e isso gera muito afastamento. A gente atende muitos professores nessa situação. Além de, a gente precisa formar profissionais adequados para manejar e fazer essas crianças se desenvolverem o máximo possível. Políticas de entrada no mercado de trabalho. Muito bullying no mercado de trabalho, eles sofrem, muita discriminação, e às vezes a pessoa nem sabe ainda que está dentro do espectro. Temos alguns pacientes, assim, que eles foram descobrir depois, e é uma vida sofrida no trabalho mesmo. Que se a gente tivesse manejado bem terapias, poderia ter facilitado muito a vida profissional dessas pessoas. Eu creio que a classificação dessas pessoas como pessoa com deficiência, embora eu tenha dúvidas acerca disso, possa ser uma coisa benéfica, não só para vagas, mas porque muitos têm necessidades muito especiais.
O nível um nem tanto, mas o nível 2 e o nível 3 têm muitos prejuízos que poderiam, por exemplo, ser afastados, receber benefício. Isso é uma coisa que tem que ser socialmente evoluída. É, como eu já abordei inicialmente na questão do autismo no adulto, eu gostaria só de incluir é, alguns detalhes, porque às vezes quem nos assiste pode ter essa dúvida. É, a questão dos comportamentos, da dificuldade de empatia e da autoaceitação. É, o autista, como todo mundo, tem que se sentir mais autêntico. Isso faz parte de desenvolver a nossa personalidade. Se Deus nos fez desse jeito, é porque Ele quer que sejamos desse jeito. É importante para Ele que nós sejamos nós mesmos. E o autista, ele, pelo sofrimento, pelo bullying, pela dificuldade imposta pelo desconhecimento, ele acaba forjando outras personalidades, simulando, copiando, o que além de exaustivo, para ele, dificulta a autenticidade, né? E a autenticidade é uma coisa que todos devemos ter para nos desenvolver e esse é o papel da psicologia, né? Que conseguimos ser o melhor que nós podemos ser, mas mantendo-nos nós mesmos. E os sintomas no autismo adulto, eu gostaria de destacar a incompreensão dos momentos adequados de falar, a reduzida capacidade de compreensão de pistas sociais, por exemplo, a pessoa quer ir embora ali e está dando o sinal já, e às vezes o autista não entende esses micro sinais sociais. Obsessão por rotina, porque a rotina facilita muito a vida do autista, né? Ele não tem que se desafiar sempre, o mundo já é hostil o suficiente para ele não ter uma rotina. A dificuldade de manter o contato visual, muito importante, facilita muito o diagnóstico. Atenção, pais. Dificuldade de manter contato visual, atenção. Procure profissionais. Um profissional que possa ajudar. Pode ser o neuro, pode ser o psiquiatra, ou até mesmo o médico da família, a clínica médica para encaminhar. Todos esses são profissionais que têm algum grau de entendimento e pelo menos podem ajudar a descartar. A confirmação, eles acabam encaminhando, mas para descartar essa dúvida, bem importante. Os déficits de reciprocidade emocional, às vezes frustra os pais, porque eles falam, nossa, mas eu faço tanto e eu recebo tão pouco de volta em termos de emoção, faz parte do transtorno, né? A gente não pode culpar uma pessoa que tem um transtorno pelos sintomas do transtorno, né? A gente tem que ter um grau de compreensão maior. Inclusive, às vezes, a própria família precisa de terapia, precisa de instrução para manejar melhor o autismo. Muito importante pais de autistas terem acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Dificuldade de manter amizades. E esses são alguns dos sintomas, além de copiar na sociabilidade comportamentos para se tornar mais aceitos, o que é extremamente esgotante. Como se estivesse atuando o tempo todo durante eventos sociais. Quando falamos em autismo, para complementar a minha fala, gostaria de deixar claro que a gente está falando de compaixão, a gente está falando de gênios, a gente está falando, talvez, sobre Deus, sobre o que Deus nos enviou nesse momento para nos ajudar a evoluir. Seja do ponto de vista empático, seja do ponto de vista tecnológico. Era isso que a mensagem que eu queria passar para vocês. Acho que foi um pouco longo, mas acho que são informações muito importantes para a serem compartilhadas. Espero, de alguma forma, ter tocado e ajudado, de alguma forma, algum diagnóstico ou mesmo despertar a compaixão em alguns para a problemática do autismo.
Um abraço, uma pena não ter podido participar. Numa próxima oportunidade, me esforçarei ao máximo para ir. Tá bom? Tchau, tchau.